Um bom dia para você, um ótimo domingo. Neste domingo eu quero você com a sua lição na mão, porque nós vamos falar sobre um hebreu em Atenas. Olha só. Atenas era um lugar onde esse povo que morava ali, eles adoravam a muitos ídolos, muitos mesmo. E Paulo, quando chegou ali e viu aquele monte de ídolos, ele se indignou vendo tudo que tinha ali, encontrando aquele monte de estátuas, de altares naquela cidade. Só que ao mesmo tempo que ele ficou indignado com tamanha idolatria, ele também sentiu compaixão por aquelas pessoas, porque ele sabia o quê? Que se aquelas pessoas continuassem vivendo daquela forma, elas não se arrependeriam e não conheceriam ao verdadeiro Deus. Então, Paulo, ao mesmo tempo em que se indigna, se impressiona, ele também tem o sentimento de que essas pessoas precisam ser alcançadas. Essas pessoas precisam conhecer a verdade. Hoje, nas nossas cidades, também nós encontramos diversos tipos de ídolos. E, infelizmente, muitos crentes são capazes de andar em uma cidade sem reagir minimamente aos seus ídolos. O que isso quer dizer? Nós muitas vezes entramos em locais, vemos as pessoas ali adorando a ídolos e simplesmente falamos: o problema é delas, eu conheço a verdade, se elas querem viver no erro, não é problema meu. Só que Paulo, ele estava o quê? Ligado o suficiente ao Espírito Santo para reagir àquela situação. Para não ver aquilo e simplesmente dizer: eu conheço a verdade. Agora, se vocês querem viver assim, posso fazer nada. O Espírito Santo atuava na vida de Paulo e ele viu aquilo e quis fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Paulo, ele sabia o quê? Que todos tinham direito à salvação. Enquanto muitos crentes daquela época e ainda nos dias de hoje acreditam que só determinada igreja, determinada denominação, determinada doutrina é que salva ou que garante a salvação de alguém, Paulo não, ele tinha uma visão completamente correta da Bíblia, de que a salvação é para todo aquele que crê em Deus e obedece os mandamentos. Então, ele sabia que o povo de Atenas também tinha o direito de conhecer a verdade e de aceitá-la. E por isso que ele fez o quê? Viu ali uma oportunidade de pregar o evangelho. Ele entendia o conceito de missão global, que era levar o evangelho aos não alcançados, e isso incluía o quê? Pagãos, adoradores de ídolos e bem como os filósofos que enchiam as ruas de Atenas. Se em algum momento da sua vida você já estudou a respeito de filosofia, você sabe que ali era o point dos filósofos. E muitos deles não eram apenas pagãos, eles eram ateus, aversos a qualquer tipo de Deus, aversos a qualquer tipo de pregação de evangelho. Então era um lugar onde não era fácil você falar de Deus para as pessoas. Paulo sabia que ele não podia se aproximar daquelas pessoas da mesma forma que ele se aproximava dos judeus, porque os judeus já tinham uma vivência cristã, enquanto o povo de Atenas não tinham essa vivência. Então, ele não podia utilizar do mesmo método para falar para o povo de Atenas que ele utilizava para falar para o povo judeu. E ele compreendeu que ali seria o quê? Necessário criar uma abordagem completamente nova para que essas pessoas fossem alcançadas, mas que ao mesmo tempo elas não fossem feridas, não fossem ofendidas, não fossem magoadas. Nós hoje também vivemos em situações em que nós buscamos alcançar pessoas cuja origem não tem nada em comum com a herança judaico-cristã. Por isso, como Paulo, precisamos fazer adaptações. Como Paulo, nós temos que estar tão ligados com Deus. O evangelho tem que estar tão claro na nossa mente. E nós temos que estar tão abertos às
vivências, a sabedoria concedida pelo Espírito Santo, a ponto de chegarmos em um local e compreendermos que a forma como eu prego o evangelho aqui não funciona ali. E realizar uma abordagem diferente. Só que nós só vamos ter essa visão que Paulo teve, essa noção que Paulo teve, se nós estivermos ligados com Deus. Porque só assim o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida e nós vamos ter essa visão e essa compreensão do ambiente em que nós estamos. Eu espero você aqui amanhã para nós continuarmos aprofundando o assunto da lição desta semana, mas claro, aproveita que você está aqui e compartilhe esse vídeo com a galera lá da sua classe.